Oi, gente, paz seja com todos, amém. Sejam bem-vindos. Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Eu tô sentada aqui também cansada, um pouco de dor. Aí eu quero ficar sentadinha. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia que passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Não sei falar. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Só até aqui. Feche os seus olhos. Comece a pedir para que o Espírito Santo venha falar com vocês. Fala assim: olha, Jesus, eu já conheço quem é Zaqueu, já sei aquilo que o Senhor fez na vida de Zaqueu. Eu não sei tudo que o Senhor preparou para mim. Mas eu sei, Pai, que eu quero receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Comece a se esvaziar de tudo aquilo que você sabe, de tudo aquilo que você aprendeu, para que o Espírito Santo de Deus possa te encher novamente nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos nessa presença e queremos, Senhor, começar te agradecendo pelo privilégio de poder estar na sua casa, de poder participar, Senhor, desse culto maravilhoso, de te louvar, de te engrandecer, de te adorar, Senhor, por tudo que nós somos. Nós queremos te pedir que o Senhor possa ter a liberdade de falar conosco, abre nosso entendimento, tira, Senhor, toda devagação na mente, tudo aquilo, Senhor, que vem para nos distrair, que vem, Senhor, para nos tirar do propósito, do foco que é a sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ter a liberdade de falar com cada um de nós. Amém? Glória a Deus, pode se aceitar, aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor seja do Senhor. Hoje, o tema da ministração é: Deus não te chamou para ser mais um. Glória a Deus, né? Quando a gente é chamado por Jesus, a gente acha que a gente é só mais um crente, que é só mais uma pessoa que vai para a igreja. Mas não é dessa forma que as coisas acontecem. Deus não nos chama sem um propósito. Deus não escolhe a gente por um acaso. Deus, ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E ele não abre mão daquilo que é o plano dele. A gente vê aqui, né, nós lemos a história de Zaqueu. E o que acontece? O Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Ele só era líder dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos, naquela época, eles não eram bem vistos. Por quê? Porque eles roubavam o dinheiro do povo. Quando você vai cobrar imposto, tem um certo valor. E às vezes eles cobravam a mais daquilo que deveria ser. Isso é um roubo. Então as pessoas não tinham bons olhos para quem era cobrador de impostos. E de repente, Zaqueu descobriu que Jesus estava passando, só que era muita gente, porque Jesus era um cara famoso. Ai, nossa, ele era um cara famoso. Lógico, ele estava cercado de multidão. Toda vez que a gente vai ver alguma história na Bíblia, Jesus está
cercado de multidão, porque todo mundo queria ver o milagre, não é? E aí, o que Zaqueu fez? Como que Jesus vai me ver se nem tamanho tem? Ele subiu numa árvore. E quando ele subiu na árvore, você acha? É impossível, humanamente, alguém ver outra pessoa subindo na árvore com um monte de gente. Mas Jesus sabia que Zaqueu ia estar lá. E pelo esforço de Zaqueu de ver Jesus, pelo menos ver Jesus, Jesus falou o que para ele? Zaqueu, desce da árvore, que hoje eu vou na sua casa. E as pessoas ao redor começaram a falar o quê? Nossa, mas Jesus vai comer na casa de um pecador? De um homem que rouba as pessoas? De um homem que peca, que não tem princípios espirituais, que não cumpre a lei, as escrituras? Como que Jesus vai na casa de alguém que não obedece, que peca? E mesmo assim, mesmo as pessoas falando o que Jesus fez, ele foi na casa. E quando ele foi nessa casa, ele trouxe a salvação. E a mesma coisa acontece conosco. A gente pode se colocar no lugar de Zaqueu. A gente também é pecador. Nós também mentimos. Nós também pecamos. Nós também, às vezes, não cumprimos a lei e a escritura e a Bíblia do Senhor. Nós também erramos. Mas mesmo assim, Jesus nos escolheu. Mas Ele não escolheu a gente porque a gente é perfeito, porque a gente é maravilhoso. Ah, mas eu já sei disso. Mas ainda duvida. Por que Deus me chamou? Para que Ele quer? Qual é o meu chamado? O que Ele quer de mim? O que Ele tem para minha vida? Se pergunta, o que Deus tem para minha vida? Por que Ele me chamou? Se Ele não precisa de ninguém, por que Ele me quis? É a gente que precisa dele. Jesus não precisava de Zaqueu, mas Zaqueu precisava dele. E a partir do momento que Jesus foi na casa dele, o que aconteceu? Ele identificou os erros dele. Senhor, eu dou metade dos meus bens. O cara era rico, viu? Ele tinha muito dinheiro. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. E quem eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Olha isso, olha o que Jesus faz conosco. Ele nos tira de um lugar de pecado, de escuridão e nos traz para a luz. E a partir do momento que ele nos traz para a luz, a gente reconhece aquilo que a gente tem feito de errado. E a gente faz o quê? Pede perdão ao Senhor. Quantas pessoas a gente vê no mundo que não consegue chegar até Jesus por causa de erro nosso? Porque nós somos muito estressados, porque nós não temos paciência, porque nós não queremos falar da palavra de Deus, porque nós somos religiosos que nos fechamos numa bolha, porque nós mentimos, roubamos, falamos mal da outra pessoa. O que nós somos? Nós somos de Jesus. Mas é muito difícil. Quem disse que andar com Jesus era fácil? Se nem Jesus, que é Deus, veio aqui na Terra e a vida dele foi fácil, quem dirá a gente, né? Mas mesmo assim, é mais fácil caminhar com Jesus e ter problemas do que ter problemas e não caminhar com Jesus. Porque aí os problemas não se resolvem. A gente vê pessoas que tiveram traumas na infância e que até hoje vive gatilhos o tempo inteiro, não consegue se relacionar, não consegue falar com as pessoas, vive numa cama de depressão. Tem tudo. Casa, carro, dinheiro, tem tudo. Mas não tem a presença de Deus. Mas não tem a alegria do Senhor. Gente, eu fico pensando, no sábado passado nós fizemos um tempo de louvor e aí a gente começou a louvar o como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra dizer
olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Faço tudo para te servir. Olha o que a gente declarou. Às vezes a gente acha, mas é um louvor antigo, todo mundo conhece. Mas essa era a verdade do coração de Zaqueu. Ele queria subir o mais alto que ele pudesse para ver Jesus. Ele queria ver aquele que é todo-poderoso. Todo mundo queria sentir, ver Jesus, viver milagres. Todo mundo queria. Mas por que Jesus não fez milagres para todo mundo? Porque tem pessoas que não estão preparadas para receber o milagre de Jesus. Tem pessoas que não estão preparadas para receber a bênção de Deus. Nós estamos sendo ministrados no discipulado de mulheres sobre o orgulho. O que é o orgulho? Nada mais do que o pecado que fez Satanás sair do céu. Não sei se vocês sabem. Ele era orgulhoso, ele se achava melhor que todo mundo. Não, ele se achava melhor que Deus. Na cabeça dele, ele poderia ser Deus. Porque o coração dele estava inflado de arrogância, de orgulho, de soberba. Porque ele era um anjo de luz muito respeitável. Só que, às vezes, a gente nem não chegou nem aos pés de ser um anjo de luz. A gente não chegou nem lá perto. E a gente tem o mesmo orgulho. A gente se acha melhor. Igual as pessoas que estavam falando sobre Zaqueu, que eu tenho certeza que eram pessoas que estavam em situação pior do que Zaqueu. Só que a diferença é que a dele estava explícita. Estava na cara para todo mundo ver. Só que a gente não pode esquecer que não existe nem pecadinho e nem pecadão para Deus. É pecado. A consequência é diferente, é diferente. Mas não deixa de ser pecado. O orgulho é uma coisa que tem dentro de nós que a gente não vê. Não dá pra ver orgulho, vocês veem? Não dá. Mas dá pra ver quando alguém mente, não dá? Dá pra ver quando alguém rouba, quando alguém mata, não dá? Mas tem coisas que é escondido. E é isso que Jesus quer tratar dentro de nós. É isso que nós precisamos deixar Jesus tratar. Por que nós precisamos deixar Deus tratar o nosso coração? Porque Deus não nos chamou para ser só mais um na terra. Não é só para a gente ser só mais um crente. Não é só para a gente ser só mais uma pessoa que ocupa um lugar na cadeira na igreja. Não é só para a gente ser mais uma pessoa que sobe no altar e louva. Não é só para a gente ser mais um pregador da palavra de Deus. Nós somos filhos escolhidos do Senhor. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus conhece o nosso interior. Ele conhece a gente muito mais do que a gente se conhece. Quem aqui nunca fez planos? Sabe, planejar o futuro. Hoje eu tenho 21 anos, ano que vem eu vou fazer 22. Eu quero, eu vou casar em nome de Jesus. Estou me planejando para ter meu casamento. Estou planejando as coisas. Mas se Deus não quiser, entendeu? Meu coração não pode se entristecer porque Deus não quer. Eu tenho que estar preparada para fazer aquilo que Deus tem para minha vida. Porque o que mais importa não é o que eu quero. O que mais importa é a vontade de Deus nas nossas vidas. Aquilo que a gente quer é importante, mas o que Deus tem para nós é a melhor coisa. Eu me lembro de um tempo atrás, né, quando o Senhor estava trabalhando, ele ainda está trabalhando, mas agora está em outras situações. E eu falava assim para ele, falava, não, Deus, eu ainda não... agora é outra coisa que ele está tratando, porque a gente não é perfeito, então o Senhor precisa nos ensinar todas as vezes. Se ele não estiver tratando nada, é porque você está errado.
Você já pode estar passar direto pro inferno. Ué, se ele não tá tratando nada, ou você tá perfeito, tem que subir, ou você vai pro inferno. Você não tá deixando Deus tratar, essa é a realidade. Exatamente. E aí, nesse tempo, o Senhor tratava muito no meu interior a vontade dele. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu planejo muitas coisas. Eu gosto de planejar, eu gosto de falar, eu tava na época de escolher minha faculdade, de começar o emprego, né? E eu queria escolher assim perfeitamente. Quando eu comecei a procurar emprego, eu falei assim, e aí, Deus, pra onde que eu vou? Qual emprego que o Senhor tem pra minha vida? Porque eu não tenho experiência nenhuma. Não é? Eu acho que as empresas não vão me querer. Eu sou uma pessoa muito boa comunicativa, trabalho bem em equipe, sei fazer as coisas. Mas assim, eu sei fazer as coisas na igreja, numa empresa eu nunca trabalhei. Não sei como é. E aí eu falei pra ele, e aí, o que eu faço? Eu a comecei a procurar emprego como jovem aprendiz, mandando meu currículo, fazendo entrevista. Ai, era uma coisa assim bem chata essa parte, né? E aí, quando eu fiz entrevista numa empresa, fiz entrevista na outra, fiz entrevista na outra. E eu fui chamada para as 3 entrevistas. Eu passei nas 3 entrevistas. E eu falei, meu Deus, e agora? Para que empresa que eu vou? Eu fiquei com medo de escolher a empresa que não fosse a vontade do Senhor. Então eu comecei, essa aqui, eu tenho certeza que não é do Senhor, porque eu vou ficar fazendo isso a minha vida inteira. Deus me livre. Aí, essa aqui eu falei assim, não, essa aqui pode me dar um futuro bom, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo. Aí tinha outra, eu falei assim, essa aqui eu vou ganhar mais, vou fazer isso, fazer aquilo outro, né? Ok, fui para a empresa X. Eu não me arrependo. Por quê? Porque foi a vontade do Senhor para minha vida, não foi o tempo bom. Vou falar pra vocês, nossa, que empresa top. Não era boa. As pessoas eram muito malvadas. Ai, era um estresse, uma cobrança, uma pressão. Eu ficava, meu Deus, não é possível que Deus tenha isso pra minha vida. Falei, não, Deus, você deve estar brincando com a minha cara. Mas o Senhor tinha um propósito nisso. Qual que era o propósito dele? Me ensinar como trabalhar numa empresa com pessoas falsas, mentirosas, né? Como que eu vou agir diante de tudo isso? Foi a partir desse emprego que eu comecei a faculdade que Deus queria que eu fizesse, não a que eu queria fazer. Então, tudo se alinhou para fazer a vontade do Senhor. E depois eu falei, nossa Deus, quando acabar meu contrato, eu vou sair daqui, vou falar pra minha mãe que eu não vou renovar, que eles não quiseram renovar esse contrato, porque, nossa, eu não aguento mais. Era assim, eu passava mal, tipo assim, fisicamente. Eu passava muito mal, dor de cabeça, vômito, fraqueza, e eu comia direito, tá, gente? Febre. Eu passava muito mal nessa empresa por causa da pressão e do estresse que tinha lá. E meu corpo não aguentou. Eu falei, não é possível, olha, isso não é pra mim. E aí eu saí de lá e eu falei assim, Senhor, eu tenho que começar a trabalhar numa empresa boa até começo de maio. Eu saí no final de março, então eu tinha abril inteiro para procurar o emprego. Quando eu saí de lá, o que eu fiz? Só currículo, né? Currículo em todas as empresas. Quer dizer, também não, né? Todas também não. Mas eu olhava as que eu me interessava e mandava. Eu mandei para uma que eu nem lembrava e foi a única que me chamou. Assim, a única que eu não lembrava foi a que me chamou. Eu fui, fiz a entrevista, passei a primeira fase, ok. Falei assim, eu acho que a segunda eu não passo. Mas fui mesmo assim, falei assim, ai, que o Senhor, né, se o Senhor quiser que eu passe nessa empresa, que eu comece a trabalhar aqui, seja o Senhor falando através de mim, não eu. E aí tinha que fazer uma apresentação, né, falando sobre a minha vida e tudo mais. Eu falei, ai meu Deus, ok. Fiz a segunda entrevista e por um milagre de Deus, eu passei, porque eu tenho certeza que tinha gente mais capacitada que eu. Eu tinha certeza, porque eu não entendia nada do que eu tinha falado lá na entrevista. Não era que eu menti, não, gente, é porque eu realmente não sabia. Eu sabia por cima, mas nunca tinha tido experiência e trabalhado na área de fato, né? E aí eu fui chamada para trabalhar na empresa, trabalhei lá por um tempinho.
Só que eu falei assim, olha, Deus, eu gosto daqui, mas não tá bom pra mim. O salário tá ruim. Olha, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu vou viver minha vida inteira ganhando esse salário e não consigo pagar nem minhas coisas direito, não consigo comer nem, né? O VR era bom. O VR eu gostava. Nossa, como eu gostava daquele VR. Juro, comia fora sempre com aquele VR. Só em restaurante que aceitava meu VR. Porque eu recebi o meu VR era bom. E aí eu fui e falei assim, só que eu não quero mais trabalhar aqui se não for pra ganhar mais, né? E se não fosse home office também, porque eu fico meio cansada. E aí eu fui procurar outro emprego. E aí, por um milagre de Cristo, eu passei nesse outro emprego, que é o que eu tô até hoje. Graças a Deus. Não me arrependo, né? Acho que tá bom. Obrigada, meu Senhor Jesus Cristo, mas podia aumentar um pouco mais do salário. Mas assim, eu tô lá faz um ano, eu. E aí, assim, o que eu quis dizer com tudo isso? Tudo que eu fiz foi pautado na vontade de Deus para minha vida. Até o mesmo que o primeiro emprego para mim, Vitória, não fosse bom, o importante é que eu aprendi aquilo que eu deveria ter aprendido. É que o Senhor tratou a minha alma, que o Senhor me ensinou. Vocês vão ver demais, a minha família inteira falando. Ai, a Vitória, ela mudou muito de como ela era. Gente, só quem me conhecia sabia. Ai, Vitória, você está falando que você não era de Jesus? Não, gente, eu nunca saí da presença de Deus. É que eu realmente sou uma pessoa muito difícil. Entendeu? Eu sou uma pessoa que o meu gênio é muito forte, eu tenho muito o meu querer. Entendeu? Tanto que se você ver aqui, é docinho, tá vendo? Por que eu sou docinho? Porque a docinho de todas é a mais difícil de lidar. Mas eu amo docinho. Entendeu? É um docinho de limão, mas é um docinho. De todas as personagens que você via, eu sempre escolhia a que dava mais trabalho. Sem querer, porque eram as que eu mais me identificava. Entendeu? Então, por exemplo, a Mônica sempre foi uma pessoa muito estressada, né? Eu não gostava da Magali, porque pra mim a Magali me agoniava. Eu falei, meu, que menina sonsa. A Mônica era muito mais legal, ó, metia o cacete no Cebolinha. Mas não é verdade? Na minha cabeça isso daí era top. Hoje eu sei que não é mais legal. Entendeu? Não é ficar legal bater nos outros. Mas na época, ó, me estressou, resolvia na porrada. Mas na minha cabeça era muito legal. Por quê? Porque ela resolvia as coisas mais fácil. As pessoas tinham medo dela, né? Mas o que mais ela também tem os pontos bons da Mônica, tá? Ela sempre foi uma ótima líder, era uma pessoa muito amigável, né? Era um pouco difícil de relacionar. Mas ela tinha muitos amigos ao redor dela, tá vendo? Não era só isso, a braveza dela, né? A falta de paciência, tá vendo? Tem coisas positivas em todas as pessoas. Mas assim, o Senhor começou a reparar, claro que ele já sabia, né? Mas assim, foi quando eu comecei a reparar que tinha algumas coisas na minha vida que não era mais pra ter. Como assim? O jeito de falar, a forma de tratar as pessoas. Na minha cabeça, eu achava que tudo era muito óbvio. Então, por exemplo, pra mim é super óbvio a gente vir pra igreja e louvar ao Senhor de fato. Entendeu? Na minha cabeça é super óbvio. Quando você vai trabalhar, você vai com uma roupa mais, né, adequada com o ambiente, né? Você não vai com short, você não vai parecendo que vai pra academia, você tá no ambiente de trabalho, entendeu? Na minha cabeça é super óbvio. Você vai pra faculdade pra estudar. Pra mim é óbvio. Mas tem pessoas que não têm esse entendimento. E aí, o que o Senhor começou a fazer? Vitória, nem tudo que é óbvio pra você vai ser óbvio para as outras pessoas. Eu falei, não, mas não é possível, cara. Isso tá na cara que é assim. E o Senhor falou assim, mas você sabe se já ensinaram? Você sabe se essa pessoa já aprendeu que é dessa forma? Você sabe se alguém parou pra ensinar ela? Aí eu comecei a pensar, né? Falei assim, nossa, é verdade. E aí eu parava pra perceber e não era óbvio pra pessoa porque ninguém tinha ensinado ela. E aí o meu coração mudou. O meu coração era, será que essa pessoa aprendeu?
E se não aprendeu, eu ia ensinar. E se aprendeu, eu ensinava de novo, que aí depois eu ia poder cobrar. E aí, o Senhor começou a falar dentro de mim. De uma pessoa que falava, meu, não é possível. Eu comecei a falar, não, pera, por que não sabe? Por que age dessa forma? Por que é desse jeito? Quando a gente para pra pensar nas coisas, sem julgamento, sabe? Sem falar, não é possível, ai, como que não sabe? É diferente. Ai, mas eu vou ter que ensinar de novo. Tem que ensinar quantas vezes for necessário. Tem que falar quantas vezes for necessário. Ai, mas é chato ficar falando todas as vezes. Gente, mas é chato mesmo. O processo de ensinar é chato. Você não gosta de ensinar, então fala com Deus. Aí você se resolve. Porque se você for chamado para ensinar, Ele vai te usar para ensinar. Só que existe um processo para todas as coisas. Não é assim, do dia para o outro a pessoa vai estar perfeita. Não existe isso. Tem pessoas que o coração é mais duro por situações que viveram na vida. Tem pessoas que precisam de um tratamento mais perto. Tem pessoas que precisam ser tratadas mais longe. Tem pessoas que precisam ouvir mais. Tem pessoas que você não precisa ficar falando. Existem pessoas e pessoas. E nós temos que aprender a lidar com essas pessoas. Jesus lidava com as pessoas de uma forma ótima. Quem precisava de cura, ele curava. Quem precisava de ensinamento, ele ensinava. E quem precisava ser corrigido, ele corrigia. Mas você não via Jesus se achando soberbo porque ele sabia das escrituras. Pelo contrário, ele pegava a pessoa que sabia tudo. Ué, hipócrita, você não fala que tem que fazer e não faz? Isso é hipocrisia. Era palavras mais duras? Era, por quê? Porque eles precisavam de palavras mais duras. E tem pessoas que Jesus não faz isso. Por quê? Porque não precisa. Porque o coração não está soberbo de si. Não está se sentindo melhor do que as outras pessoas. A gente, quando eu assumi o ministério infantil, foi uma coisa. Eu falo para vocês que foi quando o Senhor realmente começou a me mostrar as coisas. Por quê? Porque eu não enxergava nada, né? Quando você não conhece, você não enxerga. Eu amava as crianças, mas também nem tanto. Era assim, gosto de vocês, mas fiquem com seus pais. Porque eu achava a coisinha mais fofinha, mas me estressava. Eu falava, ai meu, toda hora quer ficar falando comigo. Eu não gostava, eu ficava, gente, meu Deus. E aí, quando eu assumi o Ministério Infantil, eu tinha que falar com a criança toda hora, né? Só que, em vez de falar, meu coração mudou. Em vez de ficar, nossa, toda hora, eu comecei, nossa, mas que legal, né? O que essa criança tá falando pra mim. Por quê? Porque não era a criança falando pra mim. Era Jesus usando a vida delas. O Senhor começou a me ensinar coisas que eu nem sabia. Eu comecei a ter uma empatia pelas crianças que eu não tinha, não. Criança birrenta, ficava, ai meu Deus, sai pra lá. E aí o Senhor começou a fazer o quê? Quando a criança era muito birrenta, era que eu mais me aproximava. Por quê? Porque ela tinha que parar de ser birrenta. Então na minha cabeça era assim, se o pai ensina a criança a parar de ser birrenta, então eu vou ajudar o pai a ensinar a criança a ser birrenta. Então a criança ficava, ai, mas porque a minha mãe não faz isso? Problema seu. Eu sou sua mãe? Não, então você vai fazer do jeito que eu tô te falando. Nossa! Ué, gente! Criança precisa pôr limite. Não vai fazer o que quer. Aí eu comecei a gostar das crianças. Porque eu falei assim, eu posso ensinar elas da forma que eu quero. Entre aspas, obviamente. E aí eu comecei a conversar com as crianças. Eu comecei a olhar para elas. E toda vez que eu olhava para a criança, o Senhor ainda faz isso, viu, crianças? Eu olhava para a criança e o Senhor falava assim, sabe por que ela é assim? Eu ouvia. E eu olhando assim para a criança. Acho que a criança falava, nossa, essa tia é doidinha, né? E aí eu ficava olhando assim pra ela, sabe por que essa criança é assim? Aí eu pensando, né? Por que, Deus? Então, é porque na casa dela, a mãe dela e o pai dela brigam direto.
E aí eu falava assim, nossa, faz sentido o comportamento dela. E aí eu olhava para outra criança e eles falavam assim, sabe por que essa criança é assim? E eu falava assim, nossa Deus, por que ela é assim? Então, é porque na casa dela, os pais delas não dão atenção. Sabe por que essa criança é assim? Porque ninguém liga pra ela. Sabe por que essa criança é assim? Porque toda vez que ela chega, alguém fala, vai pra lá. Sabe por que essa criança é assim? Porque um dia falaram assim, assim, assim pra ela. E cada criança, o Senhor me falava uma coisa diferente. E eu ficava, nossa Deus. Às vezes até, nossa, meu Senhor. Nossa Deus, mas por que estão fazendo isso com elas? Elas são só crianças. E aí ele começou a me ensinar. Fala assim pra ela. Ensina dessa forma. Tenha mais paciência. Sabe, tem mais cuidado. São crianças. Não sabe de tudo aí. E aí eu ia ensinando, não, mas a gente não pode fazer assim. Nós temos que fazer dessa forma. Não, pelo amor de Deus, na sua escola você não bate no amiguinho. Se te bater, você fala pra pastora, não revida. Não, mas meu pai, eu não tô nem aí porque seu pai falou. Sabe o que a palavra de Deus fala? Sabe o que Jesus fez? E aí eu falava o que Jesus fez. E aí eu ministrava a palavra de Deus. E o meu coração foi se enchendo de amor pelas crianças. Porque eu começava a ver os frutos que elas estavam dando e eu ficava, nossa Deus, o Senhor está falando mesmo. O Senhor está transformando a vida delas mesmo. E ao mesmo tempo que o Senhor transformava a vida das crianças, Ele transformava a minha vida também. E Ele tratava a minha vida. E aí pensa, uma menina de 16 anos, cuidando de 20 crianças dentro de uma sala. Gente, eu ficava doidinha, mas era tão legal. Foi uma experiência tão boa pra mim, porque foi diferente, sabe? O Senhor falava diferente. Hoje em dia, o meu amor pelas crianças não mudou, continua o mesmo. Quando eu vejo uma criança problemática, eu fico assim, meu Deus, coitadinha. Por quê? Porque a raiz dos problemas das crianças são os pais. Quem me ensinou isso? O próprio Deus me ensinou isso. Aí chegou a parte de eu cuidar dos pais. Essa pra mim foi a pior parte. Por quê? Porque adulto acha que sabe demais. Como que uma menina de 16 anos vai falar pra mim como que eu tenho que cuidar do meu filho? Nem mãe ela é. Eu ouvia isso. Ah, mas alguém chegou em você? Alguma mãe falou pra você? Não. O Espírito Santo me revelou. Mas eu chorei tanto, porque eu vi a mãe reclamando pro pai, e eu ouvi a voz perfeitamente, como se eu estivesse no mesmo ambiente. E eu falei assim, nossa Deus, mas eu só tô cuidando das suas crianças. Eu só tô fazendo aquilo que o Senhor me chamou pra fazer. Se eu tô incomodando tanto, então, por favor, né, me tira do ministério. Se eu tô fazendo alguma coisa errada, então me ensina a fazer diferente. Eu não quero magoar os pais, eu sei que eu não sou mãe. Eu tenho convicção disso, e graças a Deus que eu não sou mãe, porque eu sou uma criança, né? E aí, o que eu faço agora? Aí eu comecei a ter muito problema com o pai, porque eu falava assim, não, então, o seu filho precisa que você faça isso. O pai olhava pra minha cara e falava, tá bom. Aí chegava na casa dela, eu não vou fazer, porque ela não é mãe de ninguém, por que ela tá querendo me ensinar? Aí eu comecei a ficar com raiva, né? Falei assim, ah, meu, sacanagem, tô tentando ajudar o filho. O filho é o bem mais precioso que tem na Terra. Eu tô tentando ajudar, tá achando ruim? Falei, ah, não. Aí veio o Senhor te tratando de novo. Porque não era pro sentimento estar assim. Mas, nossa, quando eu ficava com raiva, eu adiei dias, não, adiei um ano. Vou ser bem específica. O Senhor me entregou uma palavra, eu anotei tudo que ele tinha pra falar, mas eu falei, eu não vou ministrar. Eu não vou ministrar porque eles não querem me ouvir. Guardei a palavra por um tempão. E aí, o Senhor foi tratando no meu coração. Eu chegava pra falar com o pai virava o olho assim. Ah, nossa, mas me subiu o negócio. Eu falei assim, não, meu Deus, eles não estão fazendo isso. Não estão fazendo isso comigo. Meu Deus do céu, eu estou querendo ajudar. Coitada da criança. Aí eu comecei, Senhor, tem misericórdia das crianças.
Porque os pais não querem me ouvir. E eu não tô falando de mim, o Senhor me mostrou. Mostra para os pais também. E o Senhor não mostrava. Porque Ele queria que eu falasse. E eu falava, não, eu não vou falar. Eu não vou falar. E depois, assim, de um ano, sofrendo, porque eu ficava, não, eu não vou falar nada. Porque eles não me ouvem, porque eles se acham melhor que todo mundo. Eu nunca vi isso, não querer ouvir uma pessoa que está tentando ajudar. Se alguém quisesse me ajudar, eu ia aceitar. E eu ia mesmo. Nossa, alguém tá falando que meu filho tá com problema, eu não tô conseguindo ver que meu filho tá com problema. Não, tem alguma coisa errada em mim. Eu não ia ficar com raiva da pessoa, eu ia ficar com raiva de mim. Não acredito que eu, como mãe, não vi meu filho. Ai, eu ia ficar com ódio de mim mesma. Só que aí o que aconteceu? Depois de um ano, o Senhor trabalhando no meu interior, sabe o que eu falei? Eu falei assim, eu não tô nem aí. Gostou, gostou. Se não gostou, se resolve com o Senhor. Foi quando eu fui ministrar a palavra que eu tinha preparado há um ano antes. E quando eu ministrei, o Senhor falou exatamente aquilo que eu tinha preparado e tudo mais. Só que Ele não deixou ninguém mais falar. Até eu falar, porque não era para as outras pessoas falarem. Era para mim ministrar a vida deles. E quando eu falei, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, melhorou o comportamento dos pais. Hoje eu ainda tenho problemas, mas ainda não é do jeito que era antes. Hoje a gente vive alguns problemas, mas antes era muito pior. Antes era muito difícil. Mas para honra e glória do Senhor, hoje não é mais tão difícil. É complicadinho, é uma situação mais, sabe? Mas não precisa ser assim. O que a palavra diz? Para um ajudar o outro, para andar em unidade. O que é andar em unidade? Quando eu vi que um caiu, o que eu vou fazer? Ajudar a se levantar, não cair junto, falar que se dane também. Ai, mas não tá vindo pra igreja, o filho do pastor não tá fazendo as obrigações dele, eu também não vou fazer. Que crente é você? Você é crente por causa do pastor ou de Jesus? Entendeu? Ai, mas o fulano fez isso. Tá, mas você conhece a Deus. Você sabe que é certo. Eu vou parar de ir porque não foi. Eu vou parar de me querer de fazer os ministérios porque ninguém faz. E aí, você vai ser chamado para ser mais um? Ou você vai ser o filho de Deus? Deus nos escolhe porque Ele conhece nosso interior. Você acha que Zaqueu estava lá todo perfeito quando Jesus chamou ele da árvore? Ele era ladrão, gente. Roubava os impostos das pessoas. Nossa! Ele cobrava mais. Isso é roubo. Ele mentia para as pessoas. Isso é pecado. E quantas vezes a gente não faz igual o Zaqueu? Mente para se beneficiar. Oculta para ninguém brigar. Fala palavrão escondido. Não, eu não falo palavrão jamais. O que sai da minha boca é santo. Ah, pelo amor de Deus. Você é de Jesus ou você não é de Jesus? Aí na cabeça vem a raiva. Ai, nossa, olha como que faz. Ai, desculpa aí, alecrim dourado, perfeito, maravilhoso. Sabe tudo da Bíblia. A pessoa abre lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tá, eu já sei que Jesus amou o mundo de tal maneira. Tá, se Jesus tá falando que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não é só um versículo, não é só mais uma palavra. Glória a Deus! Glória a Deus que estão falando de novo, que estão me lembrando que Deus enviou o único filho para que todo aquele que não... Esqueci o versículo, mas não importa. Não importa. Por quê? Por que Jesus veio na Terra? Para nos salvar. Por que Jesus veio falar conosco? Por que Ele se entregou na cruz? Foi porque a gente é bom demais e Jesus tinha errado? E Ele tinha mesmo que sofrer tudo aquilo que Ele sofreu porque Ele era um pecador? Não! Jesus foi o único homem que veio aqui na Terra e foi perfeito.
Não tinha pecado nele. Mas ele fez isso por quê? Porque a gente não suportaria. Gente, nossa, na primeira chicotada eu já ia estar no chão falando, por favor, me mata logo, que eu não vou aguentar essa tortura. Ai, eu sou muito fraca para essas coisas. Eu fico, ai, não. Chega, chega. Eu corto meu dedo e já fico, ai, meu sangue. Claro, faz um curativo pra mim, meu dodói. Eu sou assim, gente. Eu fico doente e fico, eu não quero mais fazer nada. Eu odeio ficar doente. Eu machuco minha perna, eu fico, Cláudia, por favor, me carrega no colo. Ah, gente, eu não gosto de me machucar, ainda tem que ficar sofrendo. Eu fiquei doente, eu fiquei, Cláudia, cadê meu remédio? Eu tô falando sério. Pergunta pro Cláudia, eu não faço isso, coitado. Mas ninguém mandou ele ser enfermeiro. Graças a Deus, né? Porque eu já não gosto de ficar doente. Aí o Senhor envia o quê? Um enfermeiro. Que aí tudo que eu precisar, eu corro pro Cláudio. Por favorzinho, faz um chazinho pra mim. Aí te dá risada, mas eu faço isso com Deus também, tá? Quando eu tenho uma ferida na minha alma, eu fico, ai Deus, deixa eu sentir de novo. Ai, doeu muito. Ai, Senhor, me magoou demais. Eu falo, gente, porque eu não suporto a dor. Eu gosto de estar sorrindo. Eu gosto de estar feliz. Gente, eu odeio ficar triste. É uma coisa que, sabe, é ruim pra mim. É ruim pra mim. E eu fico, não, Deus, o Senhor não me chamou pra ser assim. Eu não sou dessa forma. Tudo bem eu ficar triste às vezes também. Vou falar pra vocês que é tudo perfeito, tudo flores. Não é, não. Mas, sabe, eu não gosto de ficar triste. Eu gosto de ficar rindo. Eu gosto de chegar, oi, gente, eu sou a Vitória. Eu adoro ser assim. Claro que agora o Senhor também tá me mudando um pouco. Não tô mais tão assim. Tô mais quietinha, tá? Agora eu sou uma pessoa diferente. Eu chego nos lugares mais, oi, tudo bem? Entendeu? Eu sou mais tranquila. Com licença. Falo mais baixo, tá bom? Mas tem lugar que eu não falo tão baixo assim. Depende do ambiente também, né? Mas o Senhor começou a me tratar, gente. E tem gente que vai me odiar, eu sendo assim, mas eu vou fazer o quê? Se Deus me criou dessa forma. Você acha? Vou falar assim, nossa Deus, muda a Vitória porque eu não gosto do jeito dela. Mas se Deus me criou pra ser assim, você vai querer mudar o quê? Uma coisa é a gente ser grosseiro, tá? Mal educado. Sabe? Sabe aquela pessoa que você fala, ai, faz isso pra mim? Não, eu não vou fazer. Tá bom, você não tem obrigação de fazer nada. Aí você fala assim, ah, então, fulano, é que você fez dessa forma, e aí, eu acho que a melhor forma seria essa. Ai, porque também não sei fazer nada. Gente, isso tá errado. Isso é errado. Tudo bem você ser uma pessoa um pouco mais séria, uma pessoa, né, mais quieta. Isso é personalidade, entendeu? Mas grosseria e falta de educação não é de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus não era aquela pessoa que você chega nele e eu acho que Deus não era assim mesmo. Você chega nele, nossa Deus, porque, né, aconteceu isso e isso na minha vida. É, na minha vida também. Eu tenho certeza que não era desse jeito. Sabe aquelas pessoas rabugentas, amarguradas? Ai, eu sempre fico tão triste, gente. Porque eu sei que aconteceu alguma coisa, mas a pessoa não consegue reconhecer pra se abrir. Sabe? Não consegue reconhecer que precisa de ajuda. Não consegue entender que a vida não é desse jeito. Eu tô falando assim, mas eu era uma pessoa assim. Ai, Vitória faz isso pra mim. Não, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero. A pessoa chegava pra mim, ai, porque aconteceu isso na minha vida. Eu, tá bom. Uhum. Não, isso daí não é nada comparado ao que eu vi. Eu era dessa forma. Eu tô falando sério, as pessoas contavam as coisas na escola pra mim e falavam, meu Deus, eu dava risada. Eu falei, se isso daqui é problema, é que eles não viram o que aconteceu na minha casa. Mas tá errado. Não é de Jesus isso. E os problemas da minha casa nem era tão assim, gente.
Nem era um problema, os problemas. Gente, eu ficava triste que a minha mãe falava não pra mim. Aí eu pegava meu fone com meu celular bodinho, botava meu fone branco assim, botava os dois fones assim, aí eu aumentava no último e ficava lá chorando com as minhas músicas. Nossa, meu! E as músicas eram uma bosta. Era a minha fase de adolescente. Mas se você perguntar pra minha mãe, eu não dei trabalho. Mas eu sempre tive aquelas besteiras de adolescente. Eu via aquelas músicas de amorzinho e eu sofria por um crush que eu nem tinha. E aí eu ficava chorando lá e eu falava, nossa, mas por que eu tô chorando? A pessoa falando, ai, porque meu namorado me traiu, ai, porque meu amor não foi correspondido. Não, gente, as músicas não eram assim com essas letras, mas, entendeu? Dava pra entender que era dessa forma. E eu ficava lá chorando, gente, eu chorava de verdade. Eu sentia a música e eu não tinha ninguém. Como que eu ia chorar por alguém? Eu nem sabia que sentimento que era aquele. É, coisa de adolescente. E eu ficava, ai, porque minha vida era uma bosta. Ai, porque não dá pra viver assim. Gente, se eu soubesse o que eu ia viver depois, eu teria aproveitado muito mais minha adolescência chorando mesmo. Mas assim, são coisas na vida que precisam acontecer para que a gente possa aprender a viver a vontade do Senhor. Às vezes, a gente não é pessoas perfeitas. Às vezes não, nós não somos perfeitos. Porque se nós somos perfeitos, a gente estaria com Jesus. A gente precisaria do nosso coração e falar assim, oh meu Deus, se tem alguma coisa em mim que não te agrada, tira de mim. Me limpa, sabe? Me transforma. Nós estamos aqui para viver a transformação do Senhor, a cura, a libertação de Deus. A gente não vem para a igreja porque a gente tem que ir, porque a gente tem escala. Nós viemos para a igreja porque nós temos um Deus vivo, que cura, que salva, que liberta. Assim como o Senhor entrou dentro da casa de Zaqueu e trouxe a salvação, Ele vai entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa família e trazer a salvação, em nome de Jesus. Pode demorar um pouquinho, mas creia na palavra de Deus. A palavra diz que nós temos que ter fé. A fé, o que é a fé? É a esperança daquilo que a gente não vê, mas a gente crê que pode acontecer. Porque para Deus não há impossível. Então, se coloca de pé nessa noite e começa a colocar diante do Senhor, sabe, as coisas que você olha e fala assim, nossa Deus, eu não aguento mais viver isso. Eu não aguento mais sentir essas coisas. Eu não aguento mais viver essa situação dentro da minha casa. Eu não aguento mais ter que falar. Sabe, eu não aguento mais fazer dessa forma. Não é possível que o Senhor tenha isso para minha vida. Não é possível que eu vou viver dessa forma para o resto da minha vida. Senhor, ajuda. Me ajuda, Senhor, a vencer essa situação. Sabe, se o problema é a salvação dentro da casa, Senhor, fala com eles. Mas muda seu posicionamento também. Não adianta nada falar, ai, Senhor, salva eles, mas o seu sentimento é de, ai, o que eu faço é tudo perfeito. Não, eu tô certo. O que eu faço é da forma correta mesmo. Deveria todo mundo ser assim. Tira esse sentimento de dentro de vocês. Não é dessa forma que as coisas funcionam. Deus não te chamou para ser mais uma pessoa que vai para a igreja. Deus te chamou para um relacionamento de intimidade. Não tem aquele louvor? Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia. Na angústia, na alegria. Essa é a realidade. Deus é nosso Pai.
Ele está contigo todos os momentos. Ele te chama para ter algo novo, profundo. Não adianta nada você ler a Bíblia todo dia e não praticar o que está na Bíblia. Você está sendo só mais um. Não adianta nada você vir para a casa do Senhor e fazer igual as pessoas fazem. Você está sendo só mais um. Não é desse jeito. Sabe, eu tenho as minhas falhas e minhas falhas são assim imensas. Mas eu jamais quero deixar de sentir a presença de Deus. Eu jamais quero parar de ouvir a voz de Deus. Eu jamais quero parar de ter experiências novas com o Senhor. Deus me livre, meu Pai. Eu só quero estar contigo todos os dias. Eu não quero, Senhor, estar sozinha. Eu não quero entrar, Senhor, em ser religiosa. Senhor, livra isso do meu coração. Em nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos na sua presença nessa noite. Nós queremos, Senhor, te pedir para que o Senhor entre dentro das nossas vidas e tira, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor não se agrada. Sabe, igual o Senhor fez com Zaqueu. Ele se esforçou, Pai, para te ver. Ele se esforçou para pelo menos ver o Senhor andar ali. Ele queria ver o Senhor, ele queria estar perto, meu Deus. E por causa do esforço dele, o Senhor entrou dentro da casa dele e trouxe a salvação. Oh, Senhor! Isso é muito forte. Entra dentro das nossas casas, meu Deus. Nós estamos aqui só porque nós queremos te ver, porque nós queremos te sentir, meu Pai. Nós estamos aqui porque nós precisamos da sua presença, porque nós precisamos, meu Deus, todos os dias ouvir a sua palavra, porque nós precisamos todos os dias ter a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está salvando, que o Senhor está curando, que o Senhor está transformando, meu Deus, as nossas vidas. Nós precisamos disso, meu Deus. Nós precisamos mais do que tudo da sua aprovação nas nossas vidas, meu Deus. Entra, Senhor, dentro da nossa casa. Entra, Senhor, dentro da nossa vida. Senhor, tira as coisas do lugar. Em nome de Jesus, Pai, faça morada dentro de nós. Traz, Senhor, a salvação. Traz um ambiente de paz. Tira, Senhor, toda a briga, toda a confusão. Em nome de Jesus, Pai, que a sua presença possa entrar nos nossos lares. Que o Senhor possa andar conosco, estar conosco. Que aonde a gente pisar os nossos pés, a sua presença possa resplandecer, que as pessoas possam reconhecer que o Espírito Santo de Deus chegou naquele lugar. E o lugar, Senhor, que estiver todo bagunçado, com briga, com confusão, possa entrar a paz do Espírito Santo, possa vir a alegria. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa vir conduzir as nossas vidas, meu Deus. Eu me coloco, Senhor, diante da sua presença, diante do seu altar, meu Pai. Mostra, Senhor, as coisas que nós precisamos mudar dentro de nós. No meu coração, Senhor, eu já sei que o Senhor quer mudar e eu tô tentando. Tô tentando, meu Deus, mas olha, é muito difícil pra mim, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a ser mais parecida com o Senhor. Me ensina, Senhor, a ter um coração mais quebrantado. Senhor, não deixa a incredulidade entrar dentro de mim. Não deixa, Senhor, o orgulho me tirar do jardim de verdade, Senhor. Da sua presença, do ambiente da sua glória. Não deixa, Senhor, me afastar da sua presença por causa dos meus sentimentos. Senhor, tira toda a contaminação do meu interior, em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, eu me contaminar com palavras, com atitudes, com ambientes, meu Deus. Não deixa, Senhor, eu me perder da sua presença. Traz, Senhor, de volta aquela chama, Senhor, que acende, que arde. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, olha, no sábado passado para mim foi muito assim. Porque quando a gente louvou como Zaqueu, fazia muito tempo que eu não louvava, mas eu senti tão diferente dentro de mim. Sabe, foi uma coisa tão assim, que eu falei, nossa, fazia tempo que eu não sentia assim. Quer dizer, eu nunca tinha sentido daquela forma, foi diferente, sabe?
Porque o esforço que ele teve, meu Deus, às vezes eu me vejo nele. Porque eu me esforço tanto para ter a sua presença. E quando eu tenho, eu fico tão feliz, meu Deus. Eu fico tão feliz, meu coração se alegra. Eu fico, nossa, graças a Deus que o Senhor está comigo. É como se fosse um alívio, um refrigério, Senhor, para minha alma. Que o Senhor possa, Senhor, entrar dentro da vida dessas pessoas que estão aqui hoje. E também trazer, Senhor, esse mesmo sentimento de falar assim, nossa, obrigada, Senhor, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor se faz presente. Sabe, Jesus, que no cotidiano deles o Senhor possa se mover diferente. Que cada detalhe do dia deles, eles possam reconhecer que o Senhor está com eles. Eles possam falar, nossa, Deus está aqui mesmo. Deus ouve mesmo as minhas orações. Sabe, dá experiências, Senhor, cotidianas para eles. Que seja assim sempre. Que a cada lugar que eles olhem, eles enxerguem a presença de Deus. Que cada lugar que eles vão, eles ficam, nossa, Deus está aqui porque eu senti. Porque eu vi Deus fazendo. Ai, Senhor, isso é tão bom. É tão bom saber que o Senhor está conosco todos os dias. Ai, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Não deixa a gente sair dessa presença. Não deixa a gente ir embora daqui, Senhor, com o mesmo sentimento, com a mesma contaminação. Muda, Senhor, o nosso interior. Tira, Senhor, as palavras grosseiras. Em nome de Jesus, Pai. Molda o nosso interior. Nos coloca, Senhor, de volta ao centro da sua vontade. Senhor, não deixa a gente não fazer a sua vontade, meu Deus. O seu plano é perfeito para as nossas vidas. Nos ensina a caminhar contigo. Nos ensina, Senhor, a nos entregar. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é muito precioso para nós. Não tem aquele louvor que a gente cantou agora? Eu encontrei o meu tesouro. O Senhor é o nosso tesouro, meu Deus. O Senhor é o nosso bem mais precioso. Jesus, o seu valor é maior. Ele é maior, Senhor, do que qualquer coisa que eu tenho na minha vida. Ele é mais importante de tudo, Senhor, que eu tenho. O Senhor é mais importante para mim, meu Deus. Quando eu ouvi esse louvor, eu fiquei, nossa, Senhor. Realmente, o Senhor é meu tesouro. Vamos declarar ao Senhor. Louva no lugar de vocês. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. O Senhor é o bem mais precioso, meu Deus, que tem nas nossas vidas. O Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, Pai. Não tem outro igual o Senhor, porque só o Senhor é santo. Só o Senhor é poderoso. Só o Senhor sabe de todas as coisas. Não tem ninguém no mundo que se compare ao Senhor. Não tem ninguém, Senhor, no mundo que chegue aos seus pés. Porque o Senhor é tão grande. O Senhor é tão perfeito. E mesmo sendo tão grande e tão perfeito, Pai, o Senhor tem tanto cuidado com as nossas vidas. O Senhor olha a gente individualmente, com tanto carinho, com tanto amor. Obrigada, meu Deus, não tem nem o que eu fazer. Eu só tenho como
te agradecer, meu Pai, porque ninguém desse mundo faria o que o Senhor fez por mim. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, meu Deus, por todo o livramento. Obrigada pela família. Obrigada, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Que toda honra, que toda glória, que toda louvor seja ao Senhor. Vocês que estão aí em casa, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Que vocês possam continuar com essa palavra dentro do coração de vocês, que não seja perdida de dentro de vocês. Em nome de Jesus, que vocês possam não ser mais um na presença de Deus. Que vocês possam ser escolhidos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Tchauzinho, gente.